A Deus interessa o nosso amor. Não interessa nenhuma capa que nós vistamos. A Deus não interessa que nós nos disfarcemos de homens de oração, de homens bondosos, de homens de louvor. A Deus não cabe um disfarce. Deus quer um coração transparente. Deus quer que aquilo que a gente diga venha do fundo da nossa alma. Deus quer a nossa verdade. Talvez a nossa verdade não seja das mais belas. A gente gostaria de chegar ali em oração e dizer ao Senhor: meu Deus, tenho sido fiel a Ti. Quero Te agradecer porque nunca na minha vida eu fui tão fiel aos meus momentos de oração e tenho aí colhido forças de caminhar cada vez melhor. Obrigado, meu Deus, porque eu consegui vencer os meus pecados, os meus vícios, porque cada dia que passa eu estou melhor. A gente gostaria muito de rezar sempre assim. Só que nem sempre é assim. E às vezes a oração que a gente tem para entregar é uma oração que a gente não considera muito bonita. Perdão, meu Deus, porque eu voltei a cair no meu vício. Perdão, meu Deus, porque eu fiz o mal contra alguém. Perdão, meu Deus, porque a minha cabeça é, como diz o ditado, é a louca da casa. Tanta coisa ruim passa por ela. E se às vezes eu não faço o que pensa é porque não tenho oportunidade, mas muita coisa ruim passa dentro da minha cabeça. E ali eu vou abrindo diante de Deus um coração muitas vezes estragado pelo pecado. E penso, a oração daquele que louvou, que agradeceu e que foi colocando diante de Deus, o seu crescimento espiritual é muito mais bonito do que a minha oração do coração rasgado em pedaços de pecado. Você se engana. A mais bela oração diante de Deus é a sincera. Deus quer a sinceridade do seu coração. Essa oração é verdadeira. Essa é a oração que Deus atende. Porque quando eu sou sincero, eu me entrego a Deus. Porque você ser sincero com alguém é você se entregar à pessoa, é você se despir de tudo que impede que a pessoa veja dentro de você e se mostrar como você realmente é. Sinceridade é dar-se ao outro. Quando o Senhor nos mostra por esta palavra que Ele quer a nossa sinceridade do coração, Ele está nos dizendo que quer que nós nos demos a Ele, que você se dê ao Senhor. Mas antes que eu e você venhamos a nos dar a Deus, Ele mesmo se deu todo a nós. E quer nos livrar das mentiras, das fantasias, das ilusões que nos desviam da vida verdadeira. Quando o Senhor fala por esta palavra que o que Ele quer é a sinceridade do coração, é sinceridade para Ele, mas em favor de você. Porque não tem nada que Deus não saiba. Eu não preciso contar algo a Deus para que Ele venha a saber. Por que então Ele faz tanta questão da sinceridade? Porque a sinceridade coloca a verdade diante dos meus olhos e não dos dele. Quando eu sou sincero com Deus, não é que eu paro de mentir para Ele. Eu paro de mentir para mim mesmo. O Senhor me liberta das mentiras, das fantasias, das ilusões que me desviam da vida verdadeira. Porque a obra de Deus é a verdade, como a obra do demônio é a mentira. Jesus o chamou de pai da mentira. Por quê? Porque a obra do demônio, gente, é a falsidade. Ele foi o primeiro falsificador. Ele foi o primeiro falsificador. Ele foi o primeiro traficante. Foi Satanás. Foi o maligno, foi o demônio. Porque só Deus pode criar. Tudo o que vem depois da criação é uma degeneração daquilo que foi criado ou é uma cópia mal feita daquilo que Deus já criou. A Deus pertence a verdade, ao maligno a falsidade. E Jesus, sabendo disso,
que ele era assassino, porque por meio da mentira conduzia a pessoa ao erro que levava à morte. Jesus já dizia aos seus amigos, aos discípulos que conviviam com ele, aos apóstolos, Jesus lhes falava: olha, existe o tentador, aquele que é um espírito maligno, o adversário de Deus. Ele é o pai da falsidade, ele é o pai da mentira. Ele é assassino não porque empunha uma faca ou porque tem nas mãos um revólver, mas porque ele conduz a pessoa à mentira que leva à morte. Ele cria aparências vazias para que a pessoa, acreditando que está tendo uma vida verdadeira, vive uma vida oca, uma vida falsa, uma vida que conduz à morte. E não é raro a gente ver uma pessoa tirar a própria vida. Tem gente que se mata porque a vida se esvaziou de uma tal maneira que se tornou insustentável. E todo aquele vazio que foi se criando no decorrer da sua existência, de uma hora para outra encheu-se de dor. E aí a pessoa não suporta a própria vida. Chega um momento que acaba tirando a própria existência, tirando a própria vida. A própria existência não, porque a morte não leva a pessoa a deixar de existir, mas tira a vida do seu próprio corpo. Deus vai na direção contrária. A obra de Deus é a verdade que liberta. A gente reza e pede a Deus: Senhor, dá-me uma libertação, liberta-me deste mal. Só que o que a gente ignora é que Deus tem um caminho muito concreto para nos libertar. Deus nos liberta por meio da verdade. Ele não faz no nosso lugar aquilo que a gente pode fazer. Ele nos ensina o que fazer. Não foi assim que começaram os versículos que lemos? Tu queres a sinceridade do coração e no íntimo me ensinas a sabedoria. Quando eu sou sincero com Deus, Deus me ensina a viver de uma maneira sábia. E a libertação vem por meio deste ensinamento que Deus me dá. Deus me mostra o caminho da libertação. Como alguém mostra pra gente uma porta no escuro e diz: olha, é ali a saída, vá lá. O Senhor nos liberta pela verdade, porque é a verdade que liberta. A verdade nos dá coragem para enfrentar a vida e os seus problemas. Como é que Deus, na sua misericórdia, nos liberta de todo o mal? Nos dando coragem para enfrentar a vida e para enfrentar os problemas que são próprios da vida. Existe um outro caminho de libertação? Não. O caminho é esse. A vida foi feita para ser vivida e para ser vivida pela pessoa a quem Deus a deu. Ninguém pode viver a sua vida no seu lugar. E quando a gente entrega aos outros a oportunidade de viver em nosso lugar a nossa vida, é um desastre para nós e para outra pessoa. Tem muita gente que entrega ao outro as decisões da própria vida, as responsabilidades da própria vida. A pessoa não quer se comprometer, ela não quer decidir, ela não quer ter responsabilidade, porque responsabilidade implica consequência. Então tudo ela depende dos outros para a pessoa decidir no lugar dela. Isso é uma escravidão. Isso não é um bem. Ai, como eu sou feliz, porque eu tenho alguém que decide no meu lugar. Isso não é felicidade. Falta um encontro aí com o Senhor que nos liberta. Liberdade é coragem para decidir. Liberdade é coragem para você peitar um problema e dizer: eu vou resolver esse problema. É coragem de abraçar a própria vida e vivê-la independente das consequências. É ter a cabeça lúcida, iluminada. É saber o que se quer, é saber para onde se vai. O cristão, o homem de Deus, não é uma pessoa alienada, não é uma pessoa iludida, não é uma pessoa enfiada na confusão. Por isso, na missa, nós sempre rezamos, não é? O padre nos propõe, nos eleva, quase nos desafia quando diz: corações ao alto. E nós respondemos: o nosso coração está em Deus.
O cristão é aquele que tem o coração no alto, tem o coração em Deus, tem o coração nas coisas do céu, no amor, na bondade, na verdade, mas tem os pés no chão.